Oi, gente, tudo bem com vocês? Estou aqui com o Carlos por livre e espontânea pressão após 5 anos do primeiro e único vídeo que tem neste canal. Nossa, esse não é o único vídeo! Depois de 5 anos, você gravou o vídeo pintando a minha unha! É verdade, também por livre e espontânea pressão. E hoje ele está aqui pra gravar comigo, pra contar pra vocês como que foi a nossa trajetória do Brasil até a Nova Zelândia. Mas antes, já sabe, se inscreva aqui no canal, me siga lá no Instagram, porque lá tem novidades, e é isso. Quando eu comecei a namorar o Carlos, vamos tentar resumir o máximo possível. Ele já falava desse sonho dele, que era morar fora, mas eu nunca dei muito crédito e eu sempre chorava quando ele falava sobre isso. A gente era muito novo também, né? Sim. E como que era esse negócio que você queria morar fora? Desde pequenininho ou já era mais pré-adolescente? Desde pequeno, por algum motivo, eu sempre quis morar fora do Brasil. Eu sempre conversei disso com um amigo meu de infância, o Robson. A gente sempre planejou sair do Brasil e a gente sempre pensou e tal, só que a gente nunca colocou em ação. E também porque naquela época não tinha tanto acesso à internet pra vocês verem que vocês eram moleque ainda, né? Era mais um sonho e tal, e a gente acabou que cresceu e meio que esse sonho diminuiu. Em 2013, esse mesmo amigo, ele foi lá pra Austrália, ele foi passar férias lá, ele ficou um mês mais ou menos, né? E aí, enquanto ele tava na Austrália, ele ficava praticamente todos os dias me mandando um e-mail pra falar como é que tinha sido o dia dele. Parecia um livro, cara. Ele mandava um e-mail falando, olha, cara, hoje eu andei, as ruas estavam assim. E detalhe, o sonho de vocês de criança era ir pra Austrália, né? Sim, a gente falava de ir pra Austrália, e aí ele me escrevia, falava, olha, não sei o que lá, as ruas estavam assim, as árvores eram desse jeito, os passarinhos cantavam assim, é muito maluco. Plantou a semente de novo. E aí, exatamente, aquela sementinha que tava lá adormecida, de repente... Isso foi em julho de 2013. Exato, julho de 2013. E aí eu conversei com a Larissa, e aí a gente decidiu que... A gente decidiu não. Você chegou em casa e falou assim, em 2015 a gente tá indo morar fora. Eu não lembro muito dessa fase do planejamento em si, porque como pra mim era uma coisa tipo, nada a ver que ele tá levando a sério. Então essa parte mais burocrática eu não lembro muito. E também eu trabalhava muito, trabalhava o dia todo, então eu não me recordo mesmo do passo a passo, é coisa do Carlos. Porque eu também não entendia nada. Pra mim, eu nem sabia que precisava de um passaporte e de um visto pra viajar. Não, passaporte eu sabia. Passaporte sabia, mas não a questão do visto em si, né? Sim, eu não tinha ideia de como funcionava, nada de imigração, nada de... Era só um sonho e pra mim era só entrar no avião e ir embora. E aí eu comecei a pesquisar isso, comecei a ver como que eu poderia me mudar legalmente para um país e tal. E aí eu comecei a conhecer um pouco mais sobre a questão de trabalho no exterior, comecei a entrar em contato com algumas pessoas. Um detalhe, deixa eu fazer um detalhe. O Carlos, ele é da área de TI desde os 18 anos de idade, então quando ele fala de procurar trabalho, era na área dele. Ele já tem vídeo aqui no canal explicando como que foi o passo a passo dele pra procurar emprego e tal, então eu vou deixar pra vocês assistirem. E tem um vídeo também, pra você que não é da área de TI, que é pra qualquer área, que quer arrumar um trabalho no exterior, tem vídeo aqui no canal também. Tem uma pessoa, eu não consigo lembrar o nome, cara. Só que ele me ajudou bastante quando eu tava no Brasil. Eu entrei em contato com ele, ele foi super solícito. Ele me deu, assim, meio que o passo a passo de como procurar isso. Me passou o site da imigração, me passou quais eram os requerimentos do governo australiano para poder, assim, dar um visto de trabalho para você poder trabalhar lá. Então, aí eu comecei a pesquisar. E aí, a natureza nerd não ficou pra trás. Eu comecei a ler muito sobre imigração, ler muito no site australiano, entender o sistema de pontos e como funcionava, como conseguia menos ou mais pontos. Pontos pra aplicação do visto. Isso, exatamente. Pra você conseguir um visto de residência e tal. Inclusive, tem um post da Larissa que explica isso muito bem no blog dela. Se você quiser ver, o link também vai estar aqui. Enfim, eu passei... Um ano. Eu tinha 1 ano e meio pra me planejar, porque a minha meta era em
2015 a gente estava fora do Brasil. Esse foi um dos pontos mais importantes, eu acho, de todo o planejamento, que foi, assim, em 2015 a gente está fora do Brasil. Então a gente trabalhou, assim, de acordo com esse propósito e assim, tudo que a gente fazia, ou planejava financeiramente, ou gastava, ou deixava de gastar, era tudo pensando no plano de sair do Brasil. Então como a gente tinha 1 ano e meio para se planejar, a gente ficou correndo atrás e tal. E a nossa ideia inicial era ir para a Austrália. Eu acabei lendo muito mais sobre a Austrália do que Nova Zelândia. Nem sabia que Nova Zelândia existia, na verdade. Assim, eu sabia que Nova Zelândia existia, mas nunca considerou. A gente vem de uma família, assim, bem, bem humilde. A gente não tem pais ricos, tudo que a gente conquistou. Pagar um intercâmbio pra assim, ajudar financeiramente. A gente, graças a Deus, conseguiu, assim, trabalhar e juntar o dinheiro que a gente precisava e tal, mas, assim, foi meio que confiando em Deus, que nós somos cristãos, e então a gente sempre, assim, acreditou bastante em Deus e pediu ajuda pra Ele e tal, e pra Ele guiar a gente nas nossas decisões. Como eu falei, a gente tinha plano A, B e C. Então, se a gente não conseguisse, por exemplo, se eu não conseguisse um emprego, como que seria o plano? Assim, eu Teria que ser um li... intercâmbio. Você pode fazer intercâmbio ou estudar outra coisa, e aí a Larissa viria para estudar inglês e eu teria um visto de trabalho. Na época, eu fiz até um curso de barista, para vocês terem ideia, verdade. porque se a gente fosse de estudante, eu já tinha um curso de barista para poder trabalhar em café, essas coisas. Então, a gente já tava bem assim, né? Isso, exatamente. Então, aí um dos planos era a Larissa vir estudar, e aí eu poderia trabalhar 20 horas por semana como parceiro dela, e aí se eu não conseguisse um trabalho na minha área, a gente até lembra que a gente começou a tentar ver trabalho remoto pra mim. Lembra assim, se eu não conseguir trabalho lá, eu vou tentar arrumar um trabalho remoto e aí eu consigo pelo menos um dinheiro pra gente pagar as contas. Então, assim, bastante planejamento. 1 ano e meio planejando. Exato. A gente tava tentando ir pra Austrália, assim, fazendo prova do IELTS pra ver se conseguia mais pontuação e tal. E a pontuação nunca era o suficiente, a gente tentava ver outros jeitos e tal. E aí, numa conversa dessa, eu conversando com um amigo meu do trabalho, o Fernando, e aí ele comentou, ele falou, cara, eu sei que na Nova Zelândia eles estão, tem uma empresa lá que tá contratando. E ainda eu tava, assim, nesse dia eu tava bem negativo, eu falei, cara, eu sei que tá contratando, mas o problema é o visto, se você não tem visto... porque já fazia tanto tempo que tava tentando ir pra Austrália e sempre dava errado e que já tava desanimando. Aí ele falou, não, cara, mas essa empresa parece que ajuda na aplicação do visto. Aí as coisas mudaram. Eu falei, opa, sério mesmo, cara? Eu falei, que empresa que é essa? Eu comecei a procurar. Porque às vezes tem empresa que tem a vaga, que oferece a vaga, só que não emite visto. E aí tem empresas que emitem tem empresa visto. que para você aplicar pra vaga, já tem um requerimento de você precisa ter um visto de trabalho no país. E outras empresas não. Aí eu encontrei um site onde as vagas que tinham lá, as empresas ajudavam na aplicação do visto. E aí, inclusive, como a Larissa falou, tem um vídeo que eu explico muito melhor como foi esse processo todo. E aí eu apliquei para uma vaga que fiz entrevista, assim, como se fosse no Brasil, só que foi pelo Skype. É isso. E aí aconteceu o dia de eu receber uma oferta de trabalho e aí a gente decidiu não. Não, olha pra você ver, né, como quando é pra ser, porque a gente ficou 1 ano e meio tentando ir pra Austrália, nunca deu certo. A gente tentou até outro país, não foi? Você tava vendo possibilidade de outros lugares também. Assim, eu acho que era Irlanda. Eu não lembro. Assim. E aí, em 3 meses, a gente veio parar aqui, coisa que não tava no nosso planejamento, que a gente nem sabia que existia esse lugar. A gente veio parar em 3 meses. 3 meses considerando tudo. Considerando o primeiro passo, hein? Quando eu comecei a aplicar, fiz entrevista, fez a aplicação do visto, o visto chegou. Mudança, vendendo as coisas de casa e alugando casa aqui. Deu tudo 3 meses, né? Exato. E o interessante foi que, assim, quando a gente veio embora, muita gente, eu acho que era 2015, foi quando a Dilma assumiu o segundo mandato. Então, o Brasil, assim, tava numa situação política um pouco delicada e tal. E quando eu saí do Brasil, eu lembro de várias pessoas, assim, estarem falando, pô, cara, você deu sorte, tá saindo do Brasil, hein, cara, que, pô, a situação aqui tá difícil e tal. Eu lembro de sempre falar pra eles que, assim, sim, pode ser que a situação política no Brasil em 2015 tá
tava meio complicado e tal, mas essa nunca foi a principal motivação pra gente ir embora, assim, pelo menos pra mim. Então sempre foi um sonho, assim, diferente disso. A gente não tava fugindo do Brasil porque a situação tava ruim. Era mais, cara, como será a vida, entendeu? Em outro lugar e conhecer. Então, é meio diferente. Tem gente que quer ir embora do Brasil porque tá difícil. E a gente veio sem saber mesmo, né? Tipo, vamos tentar. Se não der certo, a gente volta. A gente veio com a cabeça bem aberta, porque, assim, tem gente... Não sabe se você vai se acostumar ou não, porque o choque cultural é muito grande. Você lembra como a gente ficava... Nossa, tinha dia que era punk. Tem gente que, assim, se frustra bastante, pensa que é um jeito e é de outro. Chega aqui, a realidade é diferente e tal. Então a gente veio com a cabeça muito aberta, assim, de novo, pedindo ajuda pra Deus e sabendo que Deus ia cuidar da gente. E aí, quando a gente veio em 2015, a gente veio com Work Visa. E aí, logo depois, o Carlos já aplicou pra residência, que era pra gente ficar mais tranquilo. Por quê? Porque quando você tem Work Visa, você tá preso na empresa. Então, se a empresa falir, você perde seu trabalho. Se a empresa te mandar embora, você perde o seu visto, né? Aqui na Nova Zelândia é assim. Então, foi quando a gente chegou. E aí, logo o Carlos já quis aplicar pra residência. Por mais que a gente tinha um visto longo de Work Visa, que a gente meio que tava tranquilo, a gente já queria se livrar dele, assim. A ideia era sempre estar na situação, assim, legal, mais seguro possível. Então, assim, se corria algum risco de eu ser mandado embora ou de alguma coisa acontecer e eu perder meu visto por causa do trabalho, então eu queria aplicar logo pro visto de residência pra não ter esse problema. Assim que deu, assim que eu tinha todos os requisitos pra aplicar, a gente foi e aplicou e saiu bem rápido. Acho que a gente, depois de 9 meses que a gente tava aqui, a gente já tava com visto de residência. Sim, e na época, quando a gente chegou de Work Visa, eu vim de partner, já falei isso no blog. O visto foi aplicado só pra ele, e aí a gente teve que aplicar o de partner pra mim, a gente teve que provar que a gente é um casal, aquele monte de coisa que tá no blog. E aí o meu visto também podia trabalhar, então na época eu arrumei um trabalho, trabalhava no asilo, e aí trabalhei um tempinho no asilo, aí quando a gente trocou de visto, que a gente tava aplicando pro visto de residência, eu tive que parar de trabalhar, porque não podia trabalhar nesse tempo, e foi assim que a gente conseguiu a residência. A primeira residência, né, aqui na Nova Zelândia são 2. E aí depois, quando a gente já tava quase pra aplicar a segunda residência, o Permanent Visa, que é o que a gente tem aqui, essa criatura me resolve mudar. Mas peraí, coitado, deixa eu até te defender. Porque na época, em 2014, quando ele tava tentando ir pra Austrália, ele cogitou a ideia também de ir pros Estados Unidos, lembra? E aí ele aplicou lá pra vaga que ele tava querendo entrar e ele não conseguiu. E aí, os anos passaram, a gente já tava aqui, 2016, resolveu ir embora de novo, gente do céu. Na verdade, eu não resolvi ir embora. Eu fui contatado por uma pessoa e aí essa pessoa falou, olha, você tá a fim de fazer uma entrevista? E a entrevista seria ir lá na Austrália, lembra? A entrevista foi na Austrália, mas a vaga não era pra Austrália. Isso, a vaga era pro Canadá. Canadá. Aí eu lembro de um amigo meu ter falado, cara, o máximo que vai acontecer é você ganhar uma viagem pra Austrália de graça, você ir passar lá o final de semana, ficar tudo pago e voltar. Eu falei, e aí foi. Aí ele falou, vou tentar. Eu falei, tenta, só quero uma vaga tão difícil, coitado, mal ele sabe. Deixa eu contar o segredo, porque em 2014 eu tava torcendo pra ele não passar. E aí o bichinho estudou igual um condenado pra passar nessa vaga. Eu estudei bastante. Assim, tem que se dedicar, mas eu fui sem muita pretensão, porque era realmente uma entrevista muito difícil, e como eu já tinha falhado da primeira vez, eu fui nessa ideia assim, cara, eu vou bem tranquilo, se for... E também a gente tava tranquilo aqui. Naquela época, a gente tava mais apreensivo que a gente queria sair do Brasil. E aí, em 2016, a gente tava tranquilo, a gente tinha visto de residência, tinha um trabalho legal, uma vida super estável aqui, amigos e tudo mais. Não tinha. Porque se não passasse também, ok, não passei, sabe? Então eu fui, assim, bem despretensioso, fui tranquilo, e eu acho que isso ajudou. Assim, eu consegui a oferta de emprego e uma semana depois, exatamente, a Larissa veio e falou que tava grávida. Aí eu lembro que assim, eu olhei pra ela e a primeira coisa que eu falei foi, a decisão é sua, porque assim, como eu recebi a oferta de emprego, é uma empresa que eu sempre quis trabalhar e assim, seria assim, pra minha carreira muito importante, só que eu sabia também que assim, ter um filho era muito mais importante do que minha carreira, então eu olhei pra Larissa... Eu aceitei. Eu olhei pra Larissa, eu falei, e aí? E aí a Larissa falou, eu acho que vale a pena, né? Sim, e também o processo do visto foi muito demorado. Demorou muito. Demorou muito. Eu tinha acabado de descobrir que tava grávida. Pra vocês terem ideia, quando eu me mudei pro Canadá, eu já estava de 7 meses. Eu estava quase tendo a criança. A gente tinha morado aqui 2 anos e meio. A gente foi embora pro Canadá. Ficamos 1 ano e meio no Canadá, o Carlos trabalhando nessa empresa. E aí ficamos lá e tudo.
tudo, é uma cidade maravilhosa lá em Vancouver. E aí voltamos, que eu já tenho um vídeo aqui no canal explicando por que eu voltei, porque a gente não sossega o faixa e a gente voltou, né, amor? E estamos aqui, gente, faz um ano que a gente voltou, um ano e pouquinho já que a gente voltou. Ah, e detalhe também, essa questão de visto, essa bagunça que é visto, a gente voltou pra cá, porque a gente tinha a nossa residência aqui, então a gente pode entrar e sair a hora que quiser, mas o Lucas não tinha o visto daqui. A gente teve que aplicar um visto pro Lucas, porque o Lucas não nasceu aqui. Por uma criança nascer aqui, né, ser neozelandesa, o pai e a mãe tem que ser residente permanente ou cidadão, senão a criança é brasileira e tem que aplicar um visto. No caso, o Lucas era canadense e não tem nada a ver com aqui. E aí teve que chegar, aplicar para um visto para ele também de dependente nosso, né? Agora a gente tá esperando o tempo passar pra gente pegar a cidadania, que é o passaporte daqui, que aí é outra história. E a gente vê pra onde vai depois, né? Quando a gente fala, quero morar fora, as pessoas têm essa ideia de que, a gente também tinha essa ideia, que é sempre melhor. Algumas coisas são, algumas coisas não são. É tudo uma balança, você tem que pensar em tudo. Por isso que quando eu fico falando pra vocês sempre dessa questão de planejamento, é porque é um planejamento. Não é simplesmente vamos embora. Então essa a nossa história. E a pergunta é, e aí? Valeu a pena? Valeu. Valeu, porque é o que você sempre falou também pra gente, a gente conversando, é um investimento pra vida. Se você realmente tem esse sonho, você quer morar fora, você tem que planejar e realmente é um investimento pra sua vida. É um processo longo? É longo, cara. A gente tá desde 2013 pensando nisso e caminhando com isso até chegar onde a gente chegou. É trabalhoso, tem que ter paciência, tem que ter um planejamento financeiro longo, mas vale a pena. Se é o que você quer, vale a pena. A gente sempre tenta pesar, assim, como eu disse, não são tudo flores, assim, a gente tem os dias que a gente tá meio pra baixo, que a gente fala, poxa vida, o que eu tô fazendo aqui longe de todo mundo, longe da família e tal. Só que, assim, no final das contas, a gente acha que vale a pena, né? Assim, como a Larissa falou, o investimento que a gente tá fazendo na nossa vida e principalmente pro Lucas, em termos de qualidade de vida, nosso filho. Mas é isso aí, né? Não é fácil. Não. E é isso, essa é a nossa história. Espero que vocês tenham gostado. Dá o joinha no vídeo, se inscreva aqui e vá lá no Instagram, gente, que no Instagram a gente fica mais pertinho, né? É isso aí, beijo, tchau! Tchau, tchau.